O Magazine Luiza nasceu em Franca, 57 anos atrás, foi fundado pelos meus tios. Eu sou muito aberta ao novo. E a Google é uma empresa que está sempre na frente, inovando. Então isso não me mete medo novo, me motiva. A adoção do Google for Works teve como objetivo principal fomentar uma cultura de colaboração e de inovação. Eu acho que só duas coisas vão distinguir uma empresa da outra, que é atendimento e inovação. O Magazine Luiza hoje tem uma missão clara: sair de uma empresa com lojas de pontos físicos, com uma área digital, para uma empresa digital com pontos físicos humanos. Nós tínhamos um interesse bastante grande de soluções em cloud computing. Nós percebemos que a plataforma do Google for Works também pode ser utilizada como uma plataforma de prototipação para desenvolvimento de pequenos mecanismos e soluções. Um exemplo era um sistema que foi desenvolvido com o objetivo de ajudar os montadores de imóveis a terem uma maior produtividade. Parte do desenvolvimento foi feito utilizando a plataforma Google for Works, como por exemplo a solicitação de peças de reposição em caso de algum defeito. A ferramenta nos permite hoje ter muita conectividade com os colegas de trabalho. A gente conseguiu uma facilidade muito grande, que é usar o Hangout para as nossas conversas. Não só para comunicação entre a equipe interna, mas nós já utilizamos para fazer entrevistas com candidatos que estão fora da cidade de São Paulo. A gente pode fazer conferência com todos os gerentes nossos do telefone, do carro, da onde estiver. A nossa visão de futuro é levar essa transformação digital para o nosso cliente. No varejo nós estamos entrando num novo ciclo, o ciclo da revolução digital. Vocês perceberam que a gente vai falar de varejo agora, um dos setores mais importantes da economia brasileira, que emprega milhares de pessoas e que a tendência é que vai enfrentar também bastante dificuldade, muitos desafios agora e precisa de muita inovação. A nossa convidada agora é um exemplo brasileiro de inovação, uma líder acima de tudo, transformou o negócio numa grande potência do varejo nacional. E eu convido aqui ao palco agora Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza. Bom dia. Prazer. Bom dia, gente. Vocês estão numa empresa bem diferente isso aqui, né, gente? A gente fica querendo... Oi, Walter, tudo bom? Né? Não dá vontade de fazer cada vez mudando mais lá na sua, Walter? Eu sei que é muito inovador. Cada vez que a gente entra aqui, a gente fala, nossa, tirei o mundo de fora. Prazer estar aqui. Muito grande vocês. Infelizmente, eu não vou poder ficar o dia todo, porque eu tenho uma reunião no nosso CD que foi construído pelo Walter Torres aí. Agora eu tenho que ir embora correndo. Mas é um prazer. E eu falo que quando o pessoal de tecnologia me chama, eu falo, gente, tem que chamar meu filho, o pessoal Marcelo, o pessoal que entende tecnologia, né? Mas eu vou passar um pouquinho essa experiência que a gente tem vivido e o que o Magazine Luiza está pretendendo. E vou falar um pouquinho também do mercado atual. Eu nunca preparo palestra, viu, gente? Então, a minha assistente tem que me seguir. Mas, assim, eu costumo dizer que é muito importante a gente ter um pouco de nível de consciência, né? Diz que o mundo, a cada 150 anos, ele passa por uma grande transformação de forma de pensar, de paradigma, né? Então, primeiro era a era agrícola, depois foi a era mecânica, e depois a era industrial, e depois a gente viveu na era de tecnologia, e agora a gente está vivendo uma era digital. Mas acontece que quem mandava no mundo primeiro é quem tinha força física, quem tinha poder. Depois era quem tinha dinheiro, agora é quem tem conhecimento e faz acontecer. Essa mudança, antigamente, ela levava muito tempo. A gente estava numa era, ainda estava vivendo a outra, porque os meios de comunicação eram muito lentos. Então, você via muito. O que mais nos assusta hoje é a velocidade que os paradigmas estão sendo mudados. Quer dizer, a comunicação, a velocidade da comunicação assusta a gente, porque a mudança é muito rápida. E a gente assusta cada vez... Tudo bom, né? E a gente assusta cada vez que a gente percebe o tanto... Quando dá crise no país, a primeira coisa que eu faço é focar em venda. Por sinal, gente, por favor, vocês compram no Magazine Luiza, que eu estou precisando vender. Eu foco em venda. Nós estamos com celular em 18 meses sem juros no site. Nós estamos com um aplicativo agora que eu vou vender. Então, assim, a primeira coisa que eu faço, quando tem isso, eu vou para a ponta. Eu andei agora no interior do Nordeste
eu andei nas lojas mais simples nossa, e eu converso com o cliente, eu converso com os funcionários, porque nesse momento você tem pouco tiro para fazer. Você tem que dar o tiro certo, no momento certo, na coisa certa. Você não tem o direito de errar. Então, eu tenho que ter o produto certo, no momento certo, com a campanha certa, com o preço certo que o cliente quer comprar. Porque ele não está comprando qualquer coisa mais. E, nesse momento, você tá... E eu tenho estado na ponta, e eu cheguei do Nordeste a semana passada, eu fiquei 2, 3 dias lá, e eu fico impressionado tanto que o cliente de classe simples, ele está antenado, ele está conectado. Então, não é mais só um cliente sofisticado, é todo cliente que está muito conectado. A maioria tem um Facebook, a maioria tem enfim, eu não posso falar muito concorrente aqui, mas a maioria tem tudo mais, e é impressionante. É impressionante. Eu vejo as moças que trabalham na minha casa, hoje é impressionante o tanto que elas perdem 2, 3 horas à noite só conectada, dando notícia, e elas não sabem nem muito bem o que está fazendo, como está fazendo, mas elas sabem clicar, sabem entrar, sabem dar opinião. Então, assim, é muito importante a gente entender que essa era agora, devido a essa facilidade de comunicação, ela é muito rápida, ela é muito violenta. Imagina um país que tem 200 milhões de habitantes, né? Então, é uma coisa... E que tem... Aqui em São Paulo, a gente fala uniforme. Lá no Nordeste, a gente fala... farda. Então, você fala, no Nordeste você fala farda. Aqui você fala guarda-roupa, lá você fala roupeiro. Então, até a linguagem a gente tem que tomar muito cuidado, porque são muito Brasil dentro de cada Brasil, né? Portugal tem 20 milhões de habitantes, a Áustria tem 8 milhões, o Brasil tem 204 milhões de habitantes, ainda numa faixa muito jovem. Eu vou começar falando um pouquinho desse consumo, porque não adianta nós estarmos nessa sala aqui quando a gente vê no jornal. Brasil não tem mais consumo. É raro quando apostar no consumo. Vocês não veem isso ou não? Vê ou não, gente? Não é verdade. O Brasil tem 54% só das pessoas tem máquina de lavar automática. No Nordeste, esse número cai para 27%. No Brasil, só 10% tem televisão de tela plana, fina. No Brasil, só 3 ou 4% tem ar-condicionado. Por sinal, nós estamos com oferta de ar-condicionado maravilhoso. Viu? Só tem ar-condicionado. Então, assim, agora eu vou dar um número para vocês, bem rápido, que eu tenho meia hora só. O Brasil precisa construir 20 milhões de casa própria, 20 milhões de casa própria, para ter um nível de igualdade social com o país desenvolvido. Imagina que é 20 milhões. É um Portugal inteiro de casas para ter um nível de igualdade social. Construindo 20 milhões de casas, o que nós não vamos vender de geladeira, televisão, internet, TV a cabo e tudo mais? Então, é um potencial muito grande. Por isso que, quando você sai fora, todo mundo quer investir no Brasil. Todo mundo quer investir no Brasil. Tem a Índia e a China. A China tem um problema político muito sério e a Índia tem um problema religioso muito sério. O Brasil não tem nada disso, gente. O Brasil tem uma economia muito boa, tem uma porção de coisa boa, uma agricultura muito boa, uma diversidade muito boa, mas nós temos um péssimo defeito. A gente só fala mal do Brasil. Eu estou agora, como voluntária, no Comitê Olímpico. Eu resolvi há 3 anos atrás, quando precisa de uma mulher, o povo me chama. Eles precisam pôr uma mulher lá, o NUSMA há 3 anos, eu nem conhecia ele direito. E eu resolvi entrar para ajudar. Eu tenho muita tristeza das pessoas que só reclamam do Brasil e não ajudam. Eu tenho procurado ser uma líder cidadã cada vez mais. E eu entrei lá e eu estou impressionada com o que nós estamos fazendo nas Olimpíadas. Agora eu sou autoridade olímpica, mas faz 3 anos que eu estou vice-presidente, gratuitamente, uma vez por mês eu vou para o Rio. Nós estamos muito melhor que Londres, nós vamos fazer muito mais barato que Londres, nós estamos muito mais avançados. E aí o cavalo não dá certo, pronto, o cavalo só dá notícia negativa que o cavalo não vai ter hipismo, vai ter sim, porque agora nós já aceitamos. Então, assim, mas é impressionante o tanto que a gente não consegue falar bem do nosso país, a gente não consegue falar que esse país... Nós vamos ter a maior Olimpíada que já viu, se Deus quiser, se não tiver problema nenhum. Gente, são 5 bilhões de pessoas que vão ver o Brasil. Sabe o que é 5 bilhões de pessoas que vão estar conectadas na abertura das Olimpíadas? É 5 bilhões. O Brasil hoje tem 6 milhões de turistas. A França tem 60 milhões. A Espanha tem 25 milhões de turistas por ano. O porquê que eu estou muito engajada nessa causa? Eu acho que depois da saúde, o emprego é a melhor coisa que a gente tem na vida. Concordam comigo? Eu posso ter...
o dia que o Edson vendeu a 1.000, todo mundo fala, você está com tanto dinheiro no banco, não sei o quê, nós viajamos para a Alemanha junto. Eu conheço o Edson. Eu falei, você não vai durar um mês com esse dinheiro no banco satisfeito. Ele arrumou outra empresa. Porque a melhor coisa na vida é ter trabalho de manhã, até para ficar à toa, né, gente? Porque não adianta ficar à toa sem ter trabalho. Então, assim, a gente enjoa de ficar à toa sem ter trabalho. Então, assim, na realidade, eu dou muito valor. O que me salvou quando eu perdi meu marido há 6 anos atrás, fez ontem 6 anos, foi a paixão que eu tenho por fazer. Bom, se vocês me seguirem no Instagram, agora vocês vão me seguir, que eu vou contar a historinha do Instagram. Então, assim, vocês ficam bobos de ver em tanto lugar que eu estou ao mesmo tempo. Então, agora mesmo eu estou lá perto de Campinas e assim por diante. Mas que beleza! Eu louvo a Deus todo dia a minha saúde, eu não reclamo de nada. Não, aliás, os outros que me põem cansaço. Eu não te liguei, você devia estar muito cansada. Então, assim, então, assim, eu não reclamo cansaço, porque eu acho que o trabalho... Então, assim, o turismo, minha gente, se a gente analisar, eu não tenho nada com ele, minha amiga que é dona de hotel, mas eu não tenho assim. Mas se você analisar, o turismo ele dá emprego, desde a pessoa que não tem nem escola, porque é a faxineira, é o garçom, é o motorista de táxi, é o menino que apresenta a cidade, é o artesanato, como é o dono do avião, a companhia aérea, a empresa de turismo, ele dá emprego para uma cadeia muito grande. Então, assim, eu acho que tem que focar agora, se nós aumentarmos 3, 4 milhões de turistas de fora, porque eu digo ao prefeito do Rio, que por sinal está trabalhando muito bem, Eduardo, você não pode fazer só propaganda do Rio, você vai querer ser presidente, pelo amor de Deus, você não falta com ética, não, porque eu vou votar para você, tomara que você não tenha nada de ética, eu falo para ele, porque ele está trabalhando muito, eu estou trabalhando com ele. Mas eu falo, ninguém vai para Madrid, vai só para Barcelona, vocês concordam? Vai para Madrid. Então, o Rio de Janeiro vai ser... Não existe lugar mais bonito que o Rio, gente. E o que tá, aí fala, a Olimpíada está gastando 38 bilhões. Não é verdade. 8 bilhões, eu sou do Comitê Rio 2016. 8 é totalmente patrocinado. Cai para 30. 60% do 30 foi parceria com o privado, pela primeira vez. E o resto foi metrô que está sendo adiantado, tudo mais que está sendo adiantado. Mas quando a gente lê aquilo, a gente já pega todo aquele lado negativo. Então, eu tenho feito uma campanha para a gente parar de reclamar e ajudar o Brasil a sair disso. Não vai ter outra forma do Brasil. Vocês podem mudar os políticos que quiser lá, se a gente não fizer uma reforma política. Não se faz a tributária sem fazer a reforma política. Esqueça. Não se faz, não tem jeito. O que eu estou fazendo? Nós estamos fazendo. Sônia e eu, a gente tem um grupo hoje de 700 mulheres. Faz 2 anos que nós estamos colando as mulheres. Então, mulheres do Brasil. Já fomos para o Japão, convite especial, estamos trabalhando em empreendedorismo e tal. E nós estamos apartidária. Nós não somos contra os homens, mas somos a favor das mulheres. Nós não podemos reclamar. Nós não podemos reclamar e não podemos inventar roda. Porque vocês vão na educação, nós temos um comitê de educação. Tem 1000 ações, tudo fragmentado. Então, nós vamos lá e temos que ajudar uma ação. Porque, como a gente não quer sair candidata política, a gente não tem que fazer nada. Mas o nosso foco, e aí a gente vai precisar muito dos homens, é a sociedade fazer a reforma política nesse país. Sem a sociedade, esqueça. E não é por mal dos políticos. Cada um que se compromete com o seu partido, ele tem 27 tipos de ICMS. Aqui nessa sala, o Magazine Luiza gasta 3, 4% de burocracia. O pessoal que tem imobiliária gasta 10% na burocracia. Não vai conseguir diminuir isso se a gente não fizer uma reforma política. Porque cada um vai torcer para o seu quintalzinho e ninguém vai pensar no Brasil como um todo. E não é por mal, é o paradigma que está sendo visto. Bom, o Magazine Luiza nasceu há 57 anos na cidade de Franca. Foi fundado pelos meus tios e a gente tem vivido emoções muito legais com isso. Alguns de vocês conhecem, o Walter conhece minha tia desde quando ela negociava, e a gente tem vivido emoções muito legais, porque assim, quando a gente entrou na Bolsa, a gente estava valendo muito mais, ela poderia ter vendido as ações, nem ela nem eu não vendemos nenhum cruzeiro, e eu vou contar para vocês, e ela tinha um propósito quando ela montou a empresa. O propósito dela era gerar emprego para a família. Vocês imaginam, em 2002, o Brasil tinha 10 milhões de desempregados. Imagina isso em 1957, quantos desempregados a gente não tinha. E ela tinha um propósito claro. Ela não tinha filho, era gerar emprego para a família. E a gente terminou ano passado com 4 milhões e 900 desempregados. Nessa última
década, a gente colocou mais de 5 milhões de pessoas, mais de 5 milhões para dentro do trabalho. Imagina esses 57. E a empresa foi crescendo, e eu entrei na empresa, com 12 anos eu fui trabalhar fim do ano, e eu tive a sorte de ter duas mulheres muito interessantes na minha vida. A minha mãe, que morreu muito jovem, eu sou filha única, sou a única sobrinha, e ela tinha uma inteligência emocional, minha mãe, muito grande. Ela falava, vai sozinha que você é capaz, nunca me pagiou. E com 12 anos eu queria muito dar presente, eu acho que é porque eu era sozinha, e a minha amiga fala que é por isso que eu dei certo. A minha mãe, no lugar de falar assim para mim, nós não temos dinheiro, para que gastar isso? A minha mãe falou, vai trabalhar e ganha, e se você ganhar, você compra os presentes. Então, a minha família, ninguém pensa pobre. A gente pode até agir pobre, mas todo mundo pensa rico. Então, assim, é uma característica do empreendedor. E aí eu fui trabalhar e vendi tanto naquela época que eu fiz a minha primeira poupança. E todas as férias eu ia trabalhar. Isso mostrou que eu daria para venda, né, gente? O que eu sei fazer é vender mesmo. E que eu daria para o negócio. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar. E eu sempre fui muito aberta à inovação. Eu acho que, assim, eu aprendi muito cedo que para você botar ideias novas na cabeça, você tem que tirar a antiga. Em 91, o Magazine Luiza, aí eu assumi a empresa em 91, mas a família é muito pequena e ela dá muito valor à empresa. A gente foi criada que a empresa está em primeiro lugar, não se tira dinheiro da empresa. Hoje a minha tia mora perto do Magazine Luiza Central, a gente paga tudo que compra com cartão na hora. A gente não debita nada, não fica devendo para a empresa, não tem esse negócio de descontar. A gente tem um respeito à instituição muito grande. Mas o que eu estou contando para vocês é que ela viveu vários ciclos, a minha tia. Quando ela começou, ela tinha que sair vendendo televisão de porta em porta, ela não tinha dinheiro nem para pagar as prestações, ela até desmaiava. Naquela época não tinha essa palavra estresse, né? A gente não sabia que era isso, mas ela foi crescendo e a família sempre ajudando, focada nisso. Mas aí, agora, ela viu uma transformação muito grande da companhia. Porque hoje o que a gente quer ser? Nós queremos sair de uma empresa... Primeiro eu quero falar das lojas físicas. Quem vai para a NRF, eu sei que algumas pessoas aqui estão indo sempre, Eduardo vai para a NRF, e eu vou todo ano e fico firme lá para aprender. A gente sabe que a NRF já matou as lojas físicas, não vai existir mais loja física, esqueça. Eles já ressuscitaram, já mataram de novo, já ressuscitaram. Então, assim, e agora não vai ter gente morrer mais, porque a Amazon ontem saiu com uma loja física, né? A Amazon ontem inaugurou uma loja física. Então, agora não tem jeito de matar mais a loja física, né? Então, a loja física vai sempre continuar existindo. O que eu ontem dei uma palestra para os franqueados de uma empresa e dei para a Carol também, o que eu coloco é que a loja física tem que transformar em entretenimento, em parque de diversão. Ela tem que ser um atrativo a mais para que o cliente possa sair de casa. Então, a nossa meta hoje é sair de uma empresa, e nós estamos trabalhando isso há 3 anos, a gente levou mais anos, há 4, 5 anos, sair de uma empresa tradicional, com uma área digital, para uma empresa digital com pontos físicos e calor humanos. Isso muda, gente, totalmente. O Kojo está aqui, ele é o nosso diretor de tecnologia da parte de suporte. Mas nós colocamos outro diretor num prédio não tão chique como a Google, mas que os meninos podem andar de patinha, tudo meio... Tem 40 engenheiros lá, mas assim, bem descontraído. Isso já há 3 anos, onde tem uma área só cuidando do digital para todos os meios. Para o site, Então, hoje não tem essa divisão. Aqui é site, aqui é loja física. E o que nós estamos fazendo? A primeira missão nossa, a grande missão nossa é digitar a população de classe simples. Essa é a nossa missão atualmente. Mas a primeira é digitar a nossa equipe. E a gente tem feito muitas reuniões. Então, hoje o Frederico está em Belo Horizonte. E qual foi a emoção que a gente viveu semana passada? Então, o que ele faz? Ele vai para uma regional, para uma loja daquela regional, reúne todos os gerentes das lojas 20 ou 30 que pertencem àquela regional, a equipe inteira daquela loja, faz toda essa transformação e entrega oficialmente um telefone já funcionando para cada vendedor, que já começa a trabalhar naquele dia, já passa, a equipe treina os gerentes que já vão para as lojas, então em 10 dias todas aquelas lojas estão digitalizadas. A gente já fez isso com mais de 1.000 pessoas. E olha que legal,
o que a gente viveu, eu não sei se ela tem fotos aí, mas a semana passada ele fez em Franca. A minha tia ainda mora em Franca. Ela mora a 2 quadras de uma loja muito grande que a gente tem lá. E ele foi lá buscá-la. Eu até me emociono, porque ela adora telefone, ela deve ter uns 10 telefones, mas ela não sabe nada de digital, mas adora telefone. Ela tem na perua, tem tudo quanto é lugar. Ela foi buscar meu tio anda na cadeira de roda, e ela, para viver isso aí, e ela entregou para cada vendedor o celular digital. Então, assim, olha que beleza, você vê 3 gerações, ela entregava pessoalmente a nova era digital para a empresa. Então, assim, uma pessoa que começou entregando a era digital. Então, esse é o nosso objetivo, é trabalhar esse móvel, ele faz muita coisa já, ele já faz tudo, mas para isso, nós estamos trabalhando há muito tempo. Em 91, o Magazine Luiza resolveu, o Magazine Luiza, a gente trabalha muito com equações impossíveis. Traz para a sua cidade a loja do ano 2000. Ninguém entendia nada, né? Uma loja do ano 2000, nem se falava internet. Por quê? As pessoas pediam muito para a gente, está fechando muita Pernambucana naquela época, que a Pernambucana tinha uma loja em tudo quanto era lugar antigamente. E fechava muita Pernambucana. Então, eles pediam para a gente levar uma loja do Magazine Luiza. E aí a gente começou a falar, como é que eu posso ter uma loja com custo baixo, sem perder a nossa missão e a nossa humanidade de ajudar a cidade. Aí veio isso, o Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja eletrônica Luiza. Aí começa, quando você faz equações impossíveis, você começa a falar quais os problemas que vão gerar. E um problema que ia gerar era a pessoa esperar que na loja tivesse produto e não tinha. Para vocês terem uma base, em 91 o Brasil não tinha multimídia. Nós tínhamos que gravar em vídeo. Então, é uma loja sem produto, onde o cliente sentar, mas a gente não perdeu o calor humano, porque o calor humano era uma coisa que a gente sempre foi nosso. Então, ele tinha que gravar em vídeo e falar, na ponto 10 está a geladeira, no ponto 20 está não sei o quê, porque não tinha multimídia no Brasil. Em 94, nós conseguimos trazer a multimídia para o Brasil. Todo mundo achava que essa loja era uma loucura, que era uma coisa... Tem gente que me pede desculpa até hoje dessa loja, porque, realmente, aí o que a gente fazia? A gente fazia tipo de marketing educativo. Para as fazendas, a gente fazia uma coisa, para as escolas, a gente fazia redação. Olha, não vai, é uma loja do ano 2000, vocês não vão chegar, não vai ter produto, mas vai ter isso. Então, a gente fazia 3 meses na cidade antes, um marketing educativo para mostrar para as pessoas o que era. E, de repente, a gente é 2 vezes case em Harvard dessa loja. E hoje essa loja é totalmente, ela é de 150 metros, é 15% do investimento numa loja convencional. Ela tem 50% e tem loja que atinge 90% da venda de uma convencional. É uma medida para atender cliente de baixa renda em cidade pequena e agora virou em bairros grandes. A gente abriu já aqui, nós estamos com 110 lojas dessa e eu acredito muitíssimo que esse vai ser o futuro das lojas virtuais. Das lojas físicas, com depósito, onde o cliente pega o produto e é onde ele vai que tem. A gente tem um centro de convenção que a gente dá curso, a vizinha faz a empadinha, se for boa, a gente faz cursos de parceria. Isso nasceu assim. Ela nasceu com um centro de convenção e hoje ela é totalmente... O único produto que a gente tem, único, é o celular que ele leva na loja. Então, tem empresas concorrentes nossas que estão montando lojas só de celular. Nós já temos 110 lojas só de celulares e que vende outros produtos. E a multimídia foi aprimorando tanto, a gente tem um estudo de multimídia, que as pessoas veem a geladeira por dentro, por fora, cheia, vazia, por trás. Ela vê do jeito que quiser. E, com isso, nós podemos levar a multimídia para as lojas físicas, porque não tem quando não tem o produto na loja física, o vendedor usa a multimídia e vai usar agora o celular. Ele pode vender em qualquer feira, em qualquer lugar, porque agora a multimídia também está no celular. Então, assim, essa transformação digital é uma coisa muito importante que nós estamos fazendo. E aí, a gente também tem que pagar alguns preços, né? Eu vou mostrar uma coisa tão cafona para vocês aqui, mas é legal, porque agora a gente fez um concurso entre as lojas, porque a gente liberou para o nosso pessoal usar todas as redes sociais para vender, para fazer propaganda do Magazine Luiza. Todas as redes sociais. E ontem eu estava lá no escritório, antes de eu sair para a palestra à tarde, chegou 2 funcionários e falou, eles querem tirar foto de você. Aí, o que eles vieram fazer? Hoje, toda quinta-feira, a gente tem uma TV Luiza ao vivo com todos os funcionários. Os 24 mil funcionários. Hoje, quem fez a TV Luiza foi eles. Eles ganharam o concurso, porque o duelo da rede. Então, assim, eles gravam o comercial,
põe nas redes sociais dele, manda para a gente, tem uma votação na TV Luiza. O povo é que vota escolhendo o melhor comercial. E sai coisa bem cafona, mas não esqueça que o nosso público é cafona também, né, gente? Então, assim, é público simples, e é o público que eu gosto, mas ele é mesmo. E ontem a gente premiou esses dois, hoje a TV Luiza premiou esses dois que ganharam essa etapa agora. Eu vou mostrar um pouquinho comercial, vocês não riram, não, é bem cafona, mas é muito para vocês verem aonde que a gente chega. Mas vendeu tanto, teve 10 mil visualidade em não sei quanto tempo. E aí todos os funcionários são convidados a produzir vídeo para colocar. Até você ir acertando os parâmetros que vai. Porque também, se você não começa meio no caos, lógico, a gente dá alguns parâmetros que ele não pode fazer. E a gente tem uma central. Mas a gente dá liberdade para eles criar. Um agora falou na TV Luiza, eu estava assistindo a TV Luiza da minha casa, eles falaram assim, olha, lá teve produtor, diretor, cada um mandava numa coisa, porque eles mesmos fazem todos os seus filmes e põe nas redes. Depois ele manda para a TV Luiza coloca os melhores e faz votação. E esses ganharam essas 15 dias. Então, vamos ver um pouquinho. É um locutor do Balanço Geral. Esse é o vendedor. Luiza para conferir algumas ofertas que eu achei um absurdo. Fizeram denúncia lá no Balanço Geral, fizeram denúncia no Cidade Alerta, e eu vim aqui para conferir pessoalmente. Corta para mim, Babé. Isso mesmo, Marcelo, você veio no lugar certo. Aqui no Magazine Luiza do Franca Shopping. Aqui você encontra a melhor promoção do varejo. Bom, só é mais ou menos, eu não vou deixar não muito tempo, mas eu sei que eles mostram. A outra sai de dentro de um guarda-roupa, sai de dentro, tem a do guarda-roupa aí? Sai de dentro do guarda-roupa, uma lá do Nordeste, da cidade do interior aqui ganhou. Ela sai de dentro do guarda-roupa e bota na rede. Então, assim, imagina quantas pessoas a gente tem falando de oferta do Magazine Luiza hoje. Assim, o grupo está sendo incentivado. Como é que nós vamos fazer que eles sejam digital se eles não trabalharem a digitalidade? Então, assim, se eles não experimentarem isso. E nós não vamos conseguir chegar no cliente se a gente não chegar na nossa equipe. E nós temos que acreditar que os mais simples vão ser capazes de fazer isso. E por isso que a gente tem incentivado essa coisa. E agora, enquanto a gente faz isso, a gente também lança, se eu não falar isso, o povo me mata. A gente lança um aplicativo que vocês abaixam hoje, agora. E vocês contam num toque só esse aplicativo. Vou passar um pouquinho os filmes do aplicativo. Hoje eu já fiz simulação de compra, vocês compram num toque. E outra coisa, eles vão conhecendo o cliente, o seu aplicativo vai ser diferente do outro, do Walter, ele vai ser um aplicativo em 1 segundo em toque, e eu sou chata com isso, porque eu sou aquele consumidor que não entende muito, então eu me ponho cada vez que entender mais, porque aí o meu feedback é melhor para eles, porque a gente que entende não adianta ficar fazendo esse clicado aí, né? Então vamos lá, vamos passar o aplicativo. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se fotografa até o cartão até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Então, assim, o que eu quis mostrar é que enquanto a gente está deixando os vendedores fazer uma coisa bem para a classe simples, a gente está criando coisas para outra classe também, para todo mundo. Então, assim, a gente está indo nos dois sentidos. Eu só acredito, e nós acreditamos, que as coisas vão levar a isso quando você conseguir que a sua equipe inteira seja digitalizada. Então, essa é uma das coisas que a gente acredita muitíssimo. Então, enquanto você está fazendo esse aplicativo, você vê que a gente está fazendo outras coisas e que a gente está levando outro. E cada vez mais, minha gente, eu sou, assim, o único área operacional que eu fiquei comigo quando o Marcelo assumiu, eu sei 5 salários que eu acompanho. Os 3 da minha equipe, da que trabalha diretamente comigo, e a pessoa responsável pelo saque. Eu estou saindo daqui hoje que a gente tem um comitê de clientes onde participa todo mundo da companhia. Porque 2 coisas eu falei no vídeo vão diferenciar uma empresa da outra, pode ser qualquer uma que seja. Não importa. É atendimento e inovação. Tudo mais vai ser commodity. Preço, qualidade, lojas bem montadas. E aí eu tenho que falar muito da Google, e eu não estou falando porque é isso. Essa semana eu recebi o concorrente deles, que também está fazendo esse trabalho. O que foi
a grande diferença da Google com qualquer outro que fez lá dentro, porque não é fácil você mudar um sistema de e-mails da companhia. Concordam comigo? Não. É uma coisa, é uma barra. Eles precisaram me convencer muito, o nosso diretor precisou me convencer muito hoje, que nós não íamos ter problema, porque a companhia para. Vocês concordam comigo ou não? E eu sou muito... E também não tem jeito. Se a loja fica 1 hora sem sistema, eu sou a primeira a saber. Porque eu não sei se vocês sabem que quando a gente tem um cargo, as pessoas só falam para a gente o que a gente quer ouvir. Qualquer cargozinho que seja. Como a minha cabeça é de solução, eu tenho uma linha com a base. Eu tenho uma linha com a base a todo momento. Eu tenho 3 auditores que só trabalham para mim, que a base fala, Luísa, manda aqui que está tendo roubo. Faz isso aqui que está tendo isso. E quando a loja para mais de 2 horas que eles não dão bola, o pessoal me manda e-mail. Luiz Helena, estou perdendo 2 horas de venda. E eles só me mandam quando quando é cliente está envolvido. E eu sei primeiro do que muitas vezes ele. Ele agora arrumou um sistema para ele saber primeiro do que eu. Porque senão, eu sei primeiro do que ele, porque é muito grande a empresa hoje, né? Eu sei primeiro do que ele que a loja estava parada. Aí eles puseram um painel agora, porque eu ligava. Você está sabendo, Coach, que a loja está 4 horas parada sem faturar a loja no tal lugar? Não, agora eles puseram um sistema que pelo menos ele sabe primeiro que eu. Então, assim, eu tinha muito medo de parar a venda, porque parar, gente, a minha tia me ensinou muito cedo que o cliente sai da loja, quebra a perna, ele não volta para comprar, então você tem que vender na hora. Então, assim, eu sou desse tipo ainda de vender na hora. Eu sou esse tipo de querer vender, não querer perder venda, né? Quando eu fui 20 anos na ponta da loja, e quando era assim, o vendedor não podia deixar o cliente sair sem me passar. Se ele me deixasse, ele ia na rua e buscava o cliente de volta, não importa se estava olhando. E aí eu não dava a venda para ele. Mas se ele me passasse, eu adoro fazer venda extra, aí eu dava a venda que ele veio comprar e mais a venda extra. Só quantas vezes esse testemunho até hoje? Eles foram lá na porta da concorrência buscar o cliente, porque quem mandou não me passar? Né? Tinha que me passar, eu era na ponta. Então eu sou daquela... E o que a Google fez com essa preocupação que eu tinha? O mais importante, eu não acho nem que é um sistema maravilhoso, realmente a gente está super feliz, mas eles criam um comitê muito sério na empresa e que vai fazer juntos. E não é uma coisa de consultoria, não, porque a consultoria dá o relógio para você ler, apesar que eu gosto deles, mas é assim mesmo. Você entrega o relógio deles para eles ler as horas. Não, foi um trabalho muito bem feito, que a gente fez juntos. Olha, gente, a gente fez uma mudança sem nenhum problema, sem eu receber uma reclamação. E eu já falei que eu recebo na hora. Eu não recebi uma... Então, eu cumprimento realmente pelo trabalho que foi feito. E eu disse aos concorrentes deles, vai ser muito difícil você chegar perto, porque a forma como eles criam... Eu já escutei que tem 5 minutos, não precisa nem mostrar mais. Então, assim, a forma como eles criam as coisas, a forma como eles fazem as coisas, é uma coisa que envolve todo mundo. Essa é a grande diferença. Então, assim, nós aplicamos um aplicativo, o único defeito, que eu acho que as letras precisam ser maiores um pouquinho. Então, assim, o resto não tem defeito. As letras ainda é muito pequenininha, e esse negócio de ter letra pequenininha é para comercial que vai ganhar concurso, né? Quando as agências me trazem aquelas letrinhas pequenininhas, eu falo, para que vocês... Isso é tabloide, gente, é para o pobre ler, é para quem está lendo, que as letrinhas para ganhar, porque é chique, né? Então, o resto é perfeito. Eu ainda estou brigando com o tamanho das letras, mas é perfeito. Então, é uma coisa perfeita. E eu vou dizer para vocês, assim, 2 coisas agora. A humanização nossa levou a isso. Então, eu vou mostrar um filme um pouquinho, 2 filmes eu vou mostrar para vocês. Eu mexo muito com o saque quando eu falei, e eu quando recebo, no nosso site, palavra da presidente, de vez em quando eles me escondem, porque eles têm medo de eu ficar sabendo tudo, né? Então eles me escondem, aí eu vou lá, ponho bem visível. Aí está escrito assim, eu sou Luiz Helena, presidente do Magazine Luiza, e o nosso slogan é Vem Ser Feliz. Aí eu convido o cliente para ser feliz. E falo, olha, se você não foi, está aqui o saque. Mas se você não foi, está aqui meu e-mail. Primeiro eu dava meu telefone, agora cresceu muito, eu dou meu e-mail. E eu recebo, assim, uns 100, 150 e-mails por semana, né? E a maioria, 99%, eu vou escrever num documentário. É assim, começa geralmente assim, Luiz, eu te admiro muito, você é uma ótima empreendedora, eu te admiro, mas você me chamou para ser feliz, mas eu sou muito infeliz, sua loja é muito ruim, você cresceu e se perdeu, e é assim, e acaba com a gente. E eu sou muito agradecida a isso. Eu tenho uma equipe atrás de mim, eu leio todos. Se agora alguém está respondendo para mim, mais ou menos nas minhas palavras, agora mesmo eu sei o que acontece e eu cobro. Eu tenho uma vantagem que eu durmo pouco.
Então, 5 horas da manhã eu estou mandando e-mail para os outros, falo, mas não precisa responder. Mas eu durmo 3, 4 horas por noite, sempre fui assim. Então, eu tenho essa vantagem. Mas o que eu mais aprendo com isso, gente, eu vou dizer aos presidentes da empresa agora, as pessoas só me mandam quando ela não conseguiu em outros lugares. É 99,99. Eu tenho estatística. Ela já mandou para vários lugares e não aguentou mais. E ainda tem gente que me pede desculpa por ter me mandado o e-mail. E eu falo, puta, quem paga meu salário é vocês. Que quem paga o salário de todo mundo sofisticado nessa sala é um consumidor final. Não importa. É o que vai comprar no shopping, no JK, é o que vai fazer isso. Concordam comigo? Não. Quem paga o salário de todo mundo é o consumidor final. Não adianta. Todo mundo aqui vive no consumidor final. Não tem jeito. E aí, numa dessas, eu recebi uma ligação, e a Lu, sempre a gente investiu muito na Lu, para a gente ter humanização. Eu vou mostrar um pouquinho o filme da Lu, depois eu vou mostrar esse filme. Eu ficava com muita vergonha, e quando é muito séria a ligação, eu pegava o telefone e ligava para cliente. Mas eu nunca liguei para cliente que comprava na internet, porque o paradigma que eu aprendi é que cliente na internet não gosta de conversar. Não, ele só compra porque ele não gosta. E eu ficava naquela dúvida. Até que eu recebi um e-mail de uma Luciana, que falou, Luísa, a Lu parou de mandar... Me desculpa eu estar te mandando esse e-mail, mas eu já mandei para outros. A Lu parou de me mandar oferta e eu não estou conseguindo comprar. Porque eu falei, será que essa pessoa sabe que a Lu não existe de verdade? Né? Porque quando ela foi para a TV, nós fomos o primeiro a levar uma personagem virtual para a TV, o pessoal achava que era eu mais magra, que era minha filha, eles tinham fantasia. Eu falei, será que ela sabe? Aí eu falei assim, eu posso passar você para uma pessoa e pedir para gravar a sua ligação? Porque eu queria entender um pouquinho o cliente de internet, porque eu não fui acostumada com ele, eu, Luiz Helena. E é muito divertido, gente, mas é muito sério para essa parte de atendimento. Olha esse diálogo da Lu, da Lu vendedora com a cliente. Dá uma olhadinha. Oi, Luciene. Oi, aqui é a Lu, a vendedora virtual do Magazine Luiza. Tudo bem? Eu estou te ligando para falar que eu não esqueci de você, viu? Eu gosto de você. Eu gosto de você de verdade. Não sei o que aconteceu, Luciene. Onde você sentiu minha falta? Você falou de mandar e-mail para mim. Você vem tão linda e fala assim, olha, escolhi uma oferta que você fez de desconto só para você. Aí eu fico toda feliz de compro. Sabe qual foi o problema e sabe que isso aconteça novamente, tá bom? Ok, minha querida. Eu vi aqui que você compra bastante no Magazine Luiza. Eu gosto. Eu sou da Lu, eu adoro a Lu. Legal. Só uma compra foi mais fofinha, não foi? Foi. Comprou também um armário, um ventilador, entre outras coisas, não é? Foi. Que bom. Que ótimo. Luciene, oi. Não sei se você já sabe, mas você pode me acompanhar em vários lugares da net. Ai, que bonitinha. Eu já vi vídeos, muitas coisas. Eu tenho Twitter mesmo, tem blog, tem YouTube. Eu posto os vídeos bem legais lá, você viu? Eu sei, sim. Eu vejo vários vídeos. E no site do Magazine também, né? Tem matérias diárias lá. Ai, bacana, não é? Ai, possa falar comigo, tá bom? Volta a escrever pra mim, escolher minhas ofertas, aí eu compro tudo. Eu adoro ver você. Então a gente tem um encontro marcado, tá, Luciene? Ok, minha querida. Muito obrigada por ter ligado. Um beijão, Luciene. Até mais. Bom, esse vídeo, ele mudou totalmente a minha postura mediante o cliente de internet. Parece simples, mas ele mudou totalmente. Hoje eu peço licença se quer falar comigo e eu telefono para o cliente. E tem hora que eu me sinto tão mal que eu falo para o cliente, eu acho que eu vou me demitir daqui. Porque eu fiz tanta coisa e ainda acontece isso, eu sou muito incompetente. E normalmente o cliente, quando você não justifica de coração, o que eu tenho de carta depois, o antes e o depois, eu tenho uma coletânea de antes e depois. E ele é o maior divulgador quando você resolve sem justificar e resolve. E aí tem mais um dado interessante. Quando eu vejo 4, 5 coisas da mesma ou logística, ou de tecnologia, ou de outro, eu chego para o Marcelo e falo, pode cuidar disso que vai dar problema. Porque você detecta, o cliente faz você detectar aquilo que vai rolar de problema quando você leva seriamente o feedback. A mais dificuldade que eu vejo nas pessoas e que eu treino muito em mim é para levar o feedback seriamente e não ele pessoalmente. Quando você recebe um feedback, normalmente você coloca
Ai, estão falando mal de mim. Ai, o que vai dar de mim? Ai, está falando que eu não sou competente. Eu sei que pode falar o que quiser de mim, que eu não acho ruim de jeito nenhum. Fala mais, fala mais. Porque não é de mim. É quanto mais você só cresce quando você enfrenta as suas dificuldades. A empresa é uma espiral, a vida. A gente só cresce quando a gente enfrenta essas dificuldades. Então, eu quero mostrar um quadro da Miriam Leitão para vocês. Uma vez ela foi dar uma palestra para falar um pouquinho dessa crise. Nós estamos numa onda do maior pessimismo, do maior depressão que eu já vi na vida, porque nós estamos, além de tudo, com uma crise política mais agravada do que uma crise econômica. É muito séria a nossa crise política e a sociedade vai ter que assumir. O IDV está fazendo todo um movimento, eu sou presidente do IDV para assumir isso. Mas, independente disso, a gente escolhe. E eu fui na Carol, eles estão crescendo para chuchu, e não pode entrar nenhum site, nada que fala da crise. E eu fui na convenção deles, só se fala em crescimento. Só se eu falei, nossa senhora, que beleza. Então, assim, a Miriam mostra muito bem um quadro que eu gosto muito de mostrar. Meu filho primeiro falava, mãe, isso aí é meio cafona, mas agora até ele está usando. Então, assim, 89, nós tivemos a crise 82, a crise da dívida moratória, primeiro Marx, 83, o conflito de rua, 85, fim da ditadura, morre Tancredo, 86, plano cruzado, 87, plano Bresser, 89, plano Verão, 90, plano Collor, 91. Gente, esse plano Collor, eu nunca vou me esquecer na vida. Ele tirou o dinheiro de todo mundo, ficou com 50 mil cruzeiros no banco. Eu lembro que eu morava no interior, eu cheguei na Avenida Paulista, não tinha uma pessoa na rua. A Oscar Freire estava morta. Falamos, acabou o Brasil. Ninguém ficou com mais. Não sei se alguém tem alguns aqui que lembra disso, mas foi um horror. Bom, abertura comercial, depois a gente teve. Depois, 93, Cruzeiro Real corta 3,0, 94, Plano Real, 95, crise do México, 96, crise dos bancos, 97, crise da Ásia, 98, crise da Rússia, 99, crise do Brasil, 2001, apagão. No apagão, a gente ia pôr, naquela época começou a vender muito forno de micro-ondas. A gente tem uma campanha que é só amanhã, que representa uns 8, 10% da venda. A gente ia pôr forno de micro-ondas. As TVs nacionais falavam, não compra forno porque gasta muita energia, é um vilão, não compra. A gente gravava o filme. Você tem duas alternativas, reclamar ou agir. Nós trocamos por cobertor, vendemos 13 mil cobertor no dia, gravamos filme a noite inteira. Então, tem que buscar alternativa, não adianta ficar reclamando, né? E aí a gente... 2001, a crise da Argentina, o povo espirrava lá, nós íamos para o UTI, a gente esquece disso, mas qualquer espirro de fora a gente ia para o UTI. 2012, a gente teve 2001 apagão, 2002 crise do Lula, 2005 mensalão, e aí a gente teve 17 ministros da Economia, 18 presidentes do Banco Central, 6 moedas, 9,0 cortado. Inventaram um tal da gente dividir a moeda por 2.750. Walter, mais alguns devem lembrar muito disso. 2 calotes externos e 1 calote interno. Então, vou mostrar um quadro quantas lojas o Magazine Luiza tem antes desse. O Magazine Luiza hoje tem 777 lojas em 16 estados, 8 centros de distribuição, 24 mil funcionários e 36 milhões de clientes. Uma vantagem que nós temos é o que a gente fez com a Google agora. A gente sai na frente, como a gente saiu com o CRM. Em 92, eu entreguei para a USP de Ribeirão todo o nosso arquivo de cliente. Hoje nós temos um CRM que a gente sabe tudo do cliente, porque quando você vai fazer isso grande, é muito pior. Nós sabemos tudo, e os vendedores têm uma operação bumerangue. Quando o cliente faz 3 meses que não compra, ou 6 meses, se ele vende, ele ganha prêmio. Vai e volta. Porque eu acredito, nós vamos ter um dia de ouro agora, que a gente vende muitíssimo, 3 vezes por ano. Ele vende tanto quanto a liquidação fantástica, sem uma propaganda na televisão, e nada, só com boca a boca do CRM, com mala direta para o cliente, falando, você comprou isso, você pode comprar isso, e olha as filas do dia do cliente ouro. O duro é o sindicato fazer jogo para deixar abrir domingo no interior, né? É muito difícil isso. É outro trabalho que eu estou fazendo como líder cidadã, é mudar essa lei trabalhista, porque não dá mais para você viver isso, quer dizer, e está próximo da gente com pouca coisa mudar isso. Quem tem que fazer as relações é nós com os funcionários. Eles não pode tirar o que... Cada loja tem um conselho de loja que representa os funcionários. Então, assim, nós temos esse dia de ouro. E agora eu vou mostrar para vocês com todas essas... Não esqueça da Miriam Leitão, a gente visa por ciclo. E agora o nosso ciclo chama Abraço Novo, que é
que a Google tem nos ajudado muito, que é essa fase digital. Então, eu vou passar para vocês verem, não se esqueça daquele quadro da Miriam. Com tudo isso, esse ano está difícil, vocês compram de nós, mas vocês vão ver o tanto que a gente faturou. Quer dizer, com todas essas crises, o que aconteceu com o Magazine Luiza nesses 20 anos aí que a gente viveu? Então, vamos ver. 130 milhões em ação, da frente gerentes com disposição. Todos juntos vamos, cliente contente, dinheiro na mão. De repente no campo é uma goleada, parece que é um jogo entre seleções. Todos ligados na meta traçada, 130 milhões. 320 milhões, quem sabe até mais, vamos faturar. O nosso time é fogo, na hora do jogo, manda no placar. Nosso objetivo tem o toque, tem o som da nossa voz. Vamos expandir o expansivo, expansionistas, expansão. Pra novos horizontes nós vamos seguir, evoluir em toda a direção. Buscar o meio-bi é nossa meta, venha lá 500 milhões, expansão. O desafio agora é buscar a expansão, com maturidade abrindo caminho pra evolução. O desafio agora é 600 milhões, solidificando estrategicamente nossas equações. Quero fazer o meu pé de meia e ver a rede expandir legal. Eu quero ter minha loja cheia desde janeiro até o Natal. É 1 milhão! Nosso time só tem craques vencedores e o Magazine já escalou a seleção. Regionais, gerentes, vendedores, todo mundo vira um só coração. São 2 bilhões, agora são 2 bilhões. Agora são 5 bilhões, quem sabe até mais, vamos faturar. O nosso time é fogo, na hora do jogo, manda no placar. Tá formada de novo aquela corrente, é bola pra frente, somos campeões. O desafio é uma parada, buscar os 5 bilhões com a nossa gente. Ninguém pode competir, agora é 5 bilhões. Boas-vindas, IPO! Feliz da vida, feliz da vida, feliz da vida, feliz da vida. Como é bom estar presente, planejar com minha gente. Nova era que inicia, nossos valores são a garantia de avançar no tempo e ter só alegria. Estou feliz, feliz eu estou, solto a voz e canto forte, boas-vindas. Aqui no Magazine estamos frente a frente, com um novo desafio pra seguir crescendo. Nossa missão agora é fazer mais com menos. Alô, alô, seu gerente. É mais com menos. Alô, alô, seu gestor. É mais com menos. Alô, alô, vendedor. É mais com menos. Alô, equipe do apoio. É mais com menos. Olha o break. Agora são 10 bilhões, quem sabe até mais, vamos faturar. Profissionais competentes, põe bola pra frente, 10 bi no placar. Nessa Copa é assim, cada loja uma arena e cada equipe uma seleção. Todos ligados na mesma missão, formando um só coração. Todos juntos vamos soltar nossas emoções. Venham 10 bilhões. Agora são 12 bilhões. Pode ligar. Quem sabe até mais. Bom, gente, Vamos faturar. nós faturamos 12 bilhões no ano passado com todas aquelas crises, né?
Então, isso mostra que você tem que ter alternativas, você tem que buscar, e como líder cidadão, todos os que estão nessa sala têm que assumir uma postura de pensar no Brasil e não no seu quintal, porque à medida que o Brasil vai bem, nós vamos bem. A gente tem que aprender a ser líder, não reclamar, e a gente tem feito isso, eu tenho feito através do DV, através do grupo de mulheres, que a Sônia me dá a honra de estar junto. Então, assim, tem muitas mulheres, a gente tem desde as mulheres líderes de Paraisópolis até as principais presidentes de empresa do Brasil inteiro, e cada dia chega mais 200, 100, 150, e é uma força muito grande. Eu fui para o Japão o primeiro-ministro está trabalhando, porque a mulher está interferindo profundamente na economia, quer dizer, hoje ele está trabalhando, porque o Japão está muito mais atrasado do que a gente. Então, assim, eu quero terminar dizendo que duas coisas. E eu nunca fui convidada tanto para dar palestra para empresa de tecnologia grande, que vocês pensarem, e eu pergunto, o que vocês querem que eu falo? Sobre a capacidade de servir. As empresas estão contratando gente que saiba servir. Presta bem atenção como é que nós estamos criando os nossos filhos, os nossos netos. Eles têm que aprender a servir. E eles hoje passam um WhatsApp do outro e não olham de lado. E eu não vou citar nomes aqui para não citar o nome da concorrente deles, mas a maioria das empresas que me chamaram é a capacidade de servir. Tem empresa que o vendedor no outro dia tem que contar, empresa grande, como é que ele serviu as pessoas. Não conta como que ele vendeu, porque se ele não fizer isso, ele não serve. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia entrou, nunca pessoas passou a ser tão importante, porque essas duas coisas você só faz com pessoas alinhadas no coração, na cabeça e no bolso. Por mais que você tenha procedimento, cada cliente exige em horas diferentes. Ao mesmo tempo, nós temos que desenvolver a tecnologia. Está sempre grudado com a Google aí, está sempre grudado, porque nós não vamos inovar sem tecnologia. Então, nós temos que aprender. E aí aconteceu um episódio muito interessante. Eu perdi do meu netinho no telefone de 20 mil a 1000. De 3 anos. E eu detesto perder. Domingo eu estava jogando matança na piscina com meus netos, eu não conseguia perder. Eu queria perder para dar um pouquinho de vontade para eles, mas não está muito dentro de mim. E aí o mais velho chegou e falei, Pedro, eu perdi de 20 mil a 1000 do Antônio, o que eu faço? Ele botou a mãozinha na cintura e falou, treina todos os dias e não desista. Aí eu olhei para ele, ele falou, não é assim que você faz? E eu resolvi treinar Instagram todos os dias. Primeiras fotos, minha filha falou, mãe, é um horror, você vai me envergonhar. Mas eu resolvi treinar. Gente, eu estou tão boa no Instagram, que agora eu até ensino aplicativo para o povo, se eu conseguir, mas eu peguei firme. Eu não posso modernizar se eu não estiver junto com a Google, eu não posso modernizar se eu não estiver atualizada também. E os jovens têm que aprender conosco essa capacidade de servir, de achar que o dinheiro não compra tudo, de ter uma... Porque eles vão, para ter poder, eles vão precisar disso. Não tem jeito. E eu vou terminar mostrando um filme muito interessante. A semana passada eu fui no... É o último, eu não vou nem voltar. Mas é o seguinte, esse filme é o seguinte, nós tivemos uma loja totalmente queimada, 1.500 metros queimados em Maceió, a nossa principal loja. 3 meses depois eu prometi para a equipe que se a gente fizesse em 3 meses eu ia pessoalmente, por isso que eu fui para o Nordeste. Mas o pessoal de marketing resolveu aproveitar esse momento para transformar isso em... Eu só estou querendo dizer... para terminar, como a gente pode transformar o negativo em positivo, a gente pode filmar em outra onda, depende de a gente resolver querer sair da depressão. Quando a gente sai da depressão, então eu vou terminar com esse filmezinho que mostra, e eu tive na venda, eu tive na loja, primeiro dia da inauguração, gente, eu nunca vi tanto movimento, parecia que eu estava em outro país, noutra crise, era igual antigamente, filas e mais filas de gente comprando, os caixas não deram conta, e eu brava, porque os caixas, primeiro, não está dando conta, fila lá na porta, precisava fechar a loja agora, neste momento, na maior crise. Então vamos ver um pouquinho esse comercial. Ah, não, tem outra coisa. Eu fui eleita uma das que deve ser seguida no Instagram, viu? Aí meu genro falou pro meu filho, pro meu neto, ele falou, lógico, eu que ensinei minha mãe, minha avó. Você está sabendo que a sua avó está entre os números 1 do Instagram? Eu que ensinei, né? Eu que ensinei. Há 3 meses, a loja do Magazine Luiza ficou destruída com um incêndio. Mas com toda a nossa raça e vontade de virar o jogo, colocamos uma loja nova de pé em tempo recorde. Com cada detalhe pensado pra você. E felicidade é ver a loja assim. Obrigado, Maceió, por estar com a gente. Vocês é que são fogo. É isso, gente. Obrigada, viu? Bom...